O Rino Leve é um arquiteto que está muito inserido nas discussões da arquitetura moderna, né. Ele é uma figura de proa, vamos dizer assim, da figura da arquitetura moderna no Brasil, né. Ele estuda na Itália, mas vem recém-formado para o Brasil, é aqui que ele vai desempenhar a sua atividade, profissional. Então, parte das ideias e das proposições que ele vai desenvolver são proposições e ideias compartilhadas pelo que a gente chama, de uma maneira geral, de movimento moderno. Mas ele tem especificidades dentro disso. E do meu ponto de vista, eu acho que a característica mais própria, né, ou específica do Rino Leve, é a qualidade com que ele vai, desenvolver os seus projetos numa atenção talvez um pouco rara, vamos dizer assim, para para aqueles que vão utilizar os edifícios. Então ele vai ter uma preocupação muito patente e notável e vai alcançar também uma qualidade bastante significativa nessa atenção ao que a gente chama, vamos dizer assim, o usuário, o cliente ou aqueles que vão mesmo usar, as edificações, né. Ele sai de Roma, chega a São Paulo. Nós tínhamos uma outra cidade, um outro clima, com outras estações do ano, com muita luz, mas às vezes frio, natureza diferente. Então, como é que ele iria lidar com essas coisas? Ele começa a pesquisar o modo de ajustar a arquitetura moderna a essas novas condições, porque os outros prédios não eram adaptados. Os outros arquitetos não tinham essa preocupação. Então, ele começa a estudar as formas de proteger da insolação excessiva e usando o que o Le Corbusier chamava de brise-soleil, o que quebra-sol, que os arquitetos usam muito, que são móveis, que se muda conforme a hora. Então, ele fazia bancos revestidos com aquelas, do lado de fora, com aquelas pranchas. Mas ele usava também outras técnicas, ele usou muito, talvez tenha sido o primeiro, os blocos de vidro, os tijolos de vidro no térreo. Então, o térreo era iluminado sem janelas nos prédios. Ele fez um prédio, logo depois de fazer o primeiro, no Columbus, ele fez um prédio no Parque Dom Pedro, de frente, quando o parque era inteiramente um jardim. Ele fez numa esquina, a esquina a descida da ladeira ali da Praça João Mendes, ele fez um prédio descortinando tudo aquilo. E na parte de baixo ele já revestiu tudo com aqueles tijolos de vidro. Estava tudo protegido, segurança garantida e a luz dentro, mas o calor não entrava. Um muito interessante, onde eu tive até a oportunidade de residir, é o edifício na Avenida Higienópolis, o Prudência, que é um edifício de 47 e que se mantém extremamente bem conservado até hoje. Tinha um ar-condicionado central, as paredes eram móveis, você podia reorganizar o layout do escritório não, da casa, né? E janelas, caixilharia, revestimentos, tudo extremamente bem resolvido e acompanhado durante a construção. Esses edifícios residenciais, como os comerciais desse primeiro momento, anos 20 e 30, eles são edifícios muito compartimentados. Então, você tem sala de jantar, sala de estar, quarto, área de serviço, cozinha, tudo, cada ambiente é um ambiente em separado, né? No caso dos edifícios comerciais, a gente vai ter pequenas salas comerciais, né? O que acontece no segundo momento, quando a escala, né, e a complexidade das encomendas aumentam, no caso do Rino Leve, é que ele continua fazendo edifícios habitacionais, de comércio e de serviço, mas vai também atender a edifícios de usos mais específicos, como cinema, teatro, hospitais, ou edifícios institucionais de grande porte, como o Sul-Americano. Nesse segundo momento, né, dos anos 40 e 50, o que a gente percebe, tanto do ponto de vista dos edifícios habitacionais quanto dos edifícios de comércio, né, e de serviço, é um movimento, vamos dizer assim,
Duplo. Primeiro, uma integração maior entre os ambientes e que, portanto, então assumem um caráter mais multifuncional. Então, no caso dos ambientes residenciais, a gente continua tendo, em linhas gerais, 3 zonas, né? Área de serviço, área íntima e área social, mas a área social, ela vai ser mais integrada. Então, você vai ter sala de jantar junto com sala de estar. No caso do Rhino, ele avança ainda mais em relação a essa flexibilização e multifuncionalidade dos espaços, ao propor que a área social e a área íntima fossem subdivididas por meio de móveis. Os ambientes da casa, eles se modificam ao longo da vida de uma pessoa, né? Porque você se casa, depois você tem filhos, filhos saem, eventualmente você fica viúvo ou viúva, enfim, a dinâmica familiar muda muito ao longo da vida, né? E ele está atento a isso e por isso ele vai defender que os espaços eles sejam subdivididos na área íntima e social por meio de mobiliário, para justamente possibilitar que essas mudanças sejam amparadas pela arquitetura, né, pelo espaço. Claro, ele ouvia o cliente, mas ele dava uma resposta que era sempre uma surpresa e uma inovação. Ele não era um arquiteto agressivo que propunha formas incríveis, tal. Ele fazia sólido e bem feito, né? Depois dos anos 50, ele fez a primeira residência dele, ele fez uma residência para ele no Jardim Europa. E ele começou, era uma série de casas. Então, ruas com recuo obrigatório grande, 4 ou 5 metros de recuo. Ele deixou o jardim externo, mas ele subiu paredes com esses elementos vazados que fechavam, então ninguém podia entrar nos jardins. Aí ele construía, ele fazia um projeto paisagístico nesses jardins, frequentemente com Burle Marx, mas ele pegava as salas e atravessava o terreno de lado a lado. E tinha um jardim desse jeito, que entrava luz e controlava com brilho solar, ele controlava a iluminação, o arejamento. Entrava luz, as pessoas de fora não vinham, aquilo era realmente ajardinado, dos dois lados. Então, abria todas as portas dos jardins e a gente sentava num salão assim, estava em continuidade, podia andar, entrar no jardim e voltar para casa. E o clima era controlado. Uma solução arquitetônica perfeita. Espetacular. E ele aí fez uma série de casas, os clientes iam querendo adotar os mesmos princípios. Isso é para mostrar o grau de sofisticação que ele utilizava na elaboração dos projetos.